Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Eclesiastes, agora no capítulo 10, tá? A intenção é que nós terminamos o capítulo hoje, mas vamos ver como vai ser o andamento, tá? Então, esperando ali que o irmão coloque o nosso estudo aqui na tela. Enquanto isso, vamos fazer a leitura do capítulo 10 de Eclesiastes. Eu vou ler o capítulo todo e depois a gente vai caminhando parte por parte, tá? Eu vou ler para ficar melhor para quem nos acompanha em casa. Pode ser? Então, abram suas Bíblias, Eclesiastes capítulo 10. Qual a mosca morta faz o unguento, do perfumador exalar mau cheiro, assim é a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e, assim, a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo, posto em grandes alturas, mas o rico assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã, ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico. Porque as aves do céu poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Então, esta é a palavra do Senhor, escrita por seu servo Salomão. Então, primeiro, pode deixar ali? Então, no capítulo 10, então, nós já estamos chegando já nos últimos capítulos do livro de Eclesiastes. Então, Salomão já fez ali muitas observações sobre a vida humana debaixo do sol, esta vida sem Deus, uma vida humana que não leva em conta Deus. E agora, Salomão, então, neste capítulo, ele distribui uma série de conselhos para a boa vida, para você viver melhor, para você ter sabedoria, para você fazer boas escolhas.
Então ele faz uma série de conselhos para o povo de Deus, que é o público deste seu livro, né? É o povo de Israel, é o povo de Deus a quem Salomão escreve. Então Salomão aqui está distribuindo, está oferecendo a este povo uma série de conselhos, depois de ter falado bastante sobre a vida humana longe do Senhor. Então, pode passar. Então, a estrutura do capítulo 10, da forma que eu estruturei, ela teria 5 conselhos principais aqui. Primeiro, conselhos gerais sobre o bem e o mal. Então, uma primeira parte fazendo conselhos sobre o bem e o mal, do versículo 1 a 3. Segundo, conselhos sobre as autoridades, como o povo de Deus pode, então, se relacionar com as autoridades, do versículo 4 ao 7. Depois, terceiro, conselhos sobre as nossas ações, ou seja, conselhos sobre as nossas realizações. Como nós podemos realizar as nossas ações cotidianas, conselhos sobre as nossas ações, aquilo que nós realizamos no nosso dia a dia. O quarto conselho, conselhos sobre o uso de recursos econômicos, recursos que dispomos, tá? Como usar esses recursos com sabedoria. Todos nós aqui temos algum tipo de recurso que nós utilizamos na nossa vida diária. E depois, por último, conselhos sobre a maledicência, ou seja, conselho sobre as fofocas, sobre aquilo que falamos, podemos falar mal um dos outros, e esta seria um conselho que Salomão nos deixa também. Vamos então, está funcionando aqui? Isso. Então, voltando no capítulo 9 de Eclesiastes, o último versículo do capítulo 9, Salomão diz o seguinte: mas só um pecador destrói muitas coisas boas. Então, nessa parte aqui que Salomão está falando sobre o bem e o mal, sobre essas duas realidades, o bem e o mal, Salomão nos deixa esta mensagem aqui: um só pecador destrói muitas coisas boas. Então, digamos, nós, homens caídos, filhos de Adão, temos então como a depravação total, tá? Então, há uma prevalência, então, essa é uma pergunta, há uma prevalência do mal sobre o bem? Podemos tentar, na nossa vida, realizar uma série de coisas boas, de ações benéficas, de sermos bons, mas será que uma coisa ruim que fazemos pode manchar, pode degradar tudo aquilo que fizemos de bom, fizemos de bem, certo? Será que, nesse sentido, há essa prevalência do mal? Nós podemos, assim, pensar num exemplo de uma pessoa qualquer, vamos pensar abstratamente, um ser que todos nós temos uma boa reputação. Pense em alguém que você considera um bom pai, um bom marido, um bom cristão, um servo de Deus, que ele realmente, na sua cabeça, você o enxerga como uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem, que serve a Deus. Aí você fica sabendo, por uma fofoca qualquer, de um pecado que esse servo cometeu. Será que esse pecado mancharia a reputação dele se ele fosse, digamos assim, divulgado de boca em boca?
né? Será que esse pecado não mancharia a vida desse servo? Provavelmente mancharia, certo? Por quê? Porque nós temos essa tendência de olhar para os erros dos outros, olhar para os problemas dos outros, né? Temos essa tendência. Então, aqui Salomão diz: um só pecador destrói muitas coisas boas, tá? Esse princípio nós vemos também em outras passagens bíblicas. Veja ali em 1 Coríntios, eu coloquei, quando Paulo escreve para os Coríntios: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Né? É a mesma coisa. Ó, um pecado pode corromper a vida de uma pessoa como um todo, se aquele pecado é alimentado. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Esse mesmo versículo vai aparecer em Gálatas também, né? Mesmos termos Paulo utiliza. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Aqui no caso, pessoal, nós percebemos que a Bíblia está nos chamando a atenção para um fato assim que nós vemos na nossa cultura cotidiana, que é, digamos assim, alguém dizer assim: não, o importante é o amor, né? Não importa, Carlão, a sua religião. Não importa se você é cristão, se você é muçulmano, se você é ubandista, não importa. O importante é o amor, né? Tem o amor, então você está tudo bem, tá? Não importa o que você faz na sua vida, Deus vai te salvar se o presbítero Daniel orar por ti quando tu morrer, certo? Não importa, ou seja, não importa se você teve uma vida de pecados, não importa. O importante é alguma outra ação. Então, é mais ou menos essa ideia é bastante corrente na sociedade, certo? De que Deus, digamos assim, é o mesmo para todas as religiões, é o mesmo Deus. Importa é a gente acreditar, ter fé em Deus, certo? Muitas pessoas falam isso. Mas aqui, Paulo e Salomão estão chamando a atenção para o oposto disso. Estão chamando a atenção para o oposto. Ou seja, um pequeno erro corrompe a vida inteira. É o oposto da gente achar que podemos ter uma vida 100% corrompida, mas ter um pedacinho só de amor e aquilo ali vai nos salvar. Ou temos um amigo cristão e aquele amigo vai nos salvar. É o oposto, é o oposto. Nós podemos ter uma vida 99% santificada, mas tem um pedacinho ali que a gente não lida, que a gente não presta atenção, que é um pecado ali nosso de estimação, e este vai então corromper toda a nossa vida. É o que Paulo estava chamando a atenção em Gálatas, né? Quando ele diz o seguinte: olha, Paulo poderia olhar para aqueles irmãos em Gálatas e dizer: veja, eles têm Jesus como seu Salvador. Então, por que a gente vai incomodá-los ali se eles estão querendo se circuncidar? Deixa eles se circuncidar, fazer ali o calendário judaico, porque eles estão ali acreditando fé em Jesus. Mas Paulo faz o contrário. Isto que vocês estão fazendo, ó Gálatas insensatos, vai contaminar toda a sua fé, vai estar contaminando todo o evangelho, né? É diferente, não sei se eu me fiz entender. Tá? Tudo bem? Então, assim, aí, outra passagem aqui, Paulo. Olha só essa questão da fragrância aqui, né? Como está em Eclesiastes aqui, 1 capítulo 10.
qual a mosca morta faz um guento do perfumador exalar mau cheiro? Então, imaginem aqui muito perfume naqueles vasos lá de barro, não sei, um vaso grande, um perfume cheiroso, muito, muito bom. E ali o perfumador deixou aberto e caiu uma mosca ali. E ficou aquela mosca e aquela mosquinha que caiu naquele vaso de perfume, né? Podemos hoje, com a ciência, imaginar ali as bactérias se reproduzindo, e acabou que aquele perfume todo acabou exalando mau cheiro, né? Então, qual a mosca faz um guento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Então, ele está fazendo esta mesma relação, né? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Olha só, Paulo utiliza também essa imagem do perfume na sua carta aos Coríntios, quando ele diz: Cristo, através de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, né? Então, Cristo, através de nós, demonstra o seu perfume. Mas, se há uma mosca em nós, né? Se há uma mosca em nós, qual vai ser esse perfume que nós vamos exalar para os outros? Então, se em nós persiste uma mosca, um pecado de estimação, qual será o nosso cheiro aos outros? Qual será o nosso cheiro, certo? As pessoas percebendo em nós um problema, uma falha, qual vai ser o nosso cheiro? Vamos passar aqui para a gente continuar. Então, digamos que há esse problema, certo? Mas também há solução, certo? Esse problema, se não houvesse a solução desse problema, nós seríamos seres miseráveis, apenas, né? Mas há solução, há solução. Ou seja, precisamos nos arrepender, precisamos da misericórdia de Deus, porque nós somos seres caídos. Não há como não cair uma mosca no nosso perfume. Não há como. Haverá sempre uma mosca caindo. Haverá sempre um problema, haverá sempre uma falha. Mas a solução, Cristo Jesus ofereceu a nós. Ou seja, que nós nos arrependemos, que nós busquemos a misericórdia de Deus, porque nossas obras nunca serão boas o suficiente. Nós nunca seremos aquela pessoa que vai ser 100% boas obras. Nossas obras não vão ser boas a todo momento. Nós teremos falhas, nós teremos problemas, nós teremos pecado na nossa caminhada. Mas é necessário, então, estarmos atentos. É necessário estarmos atentos, certo? Tanto para a nossa vida, para os nossos pecados e clamarmos a Deus, mas aqui em outro sentido também, porque os inimigos da igreja, eles conhecem esse princípio. Satanás certamente sabe que um pouco de fermento leveda a massa inteira. Ele sabe também que uma mosca vai fazer todo o perfume exalar mau cheiro. Ele sabe disso. E então, basta inserir uma só ideia corrupta no meio entre os crentes para distorcer todo o evangelho. Então, nós temos que estar realmente atentos para mantermos a fidelidade do evangelho. É como Paulo estava combatendo em Gálatas, como o pastor tem nos chamado a atenção todo domingo ali nas suas exposições a Gálatas. Pode parecer assim, digamos, olha, os irmãos ali estão realizando a circuncisão, ou hoje estão realizando
estão cortando das suas Bíblias, digamos assim, cortando, anulando aqui todas as passagens que falam sobre homossexualidade, por exemplo, hoje. Vamos ser mais inclusivos aqui, vamos incorporar essa ideia de inclusão que o mundo tanto diz, e vamos, então, anular todas as passagens aqui que falam sobre homossexualidade e vamos realizar, então, vamos aceitar famílias homossexuais como membros da nossa igreja. É mais ou menos isso. Pode parecer um detalhe. É um detalhe. Mas no resto vamos permanecer fiéis à palavra. É um detalhe, certo? É um detalhe, mas que Salomão e Paulo também deixam bem claro. Esse detalhe vai fazer nós nos corrompermos totalmente. É um detalhe, mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Tá? E a gente poderia dar, então, uma série de exemplos, certo? Uma série de exemplos do que o mundo gostaria que a igreja fosse, certo? Gostaria que a igreja fosse. Podemos dar, assim, exemplos, mas vamos passar, acho que os irmãos compreenderam. Versículo 2. No versículo 2, então, Salomão diz o seguinte: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas do estulto para o da esquerda. Logicamente, aqui, Salomão não está dizendo sobre as opções políticas, tá? Lado direito, lado esquerdo, certo? Isso aqui, eles não estão dizendo sobre opções políticas. É uma coincidência que o do sábio se inclina para a direita e o estulto para a esquerda, certo? Isso seria uma coincidência. Mas, por quê? Porque essas opções em termos políticos só vieram a ser assim conhecidas muito tempo depois, certo? Isso é coisa do século XIX, século XVIII. Não. Mas ele está dizendo especificamente o seguinte, que há dois lados, ao bem e ao mal, ao bom e ao perverso, ao justo e ao ímpio. Tem dois lados a vida. E essa é uma mensagem, digamos assim, um pouco escandalosa para os nossos tempos, para a nossa cultura, né? Escandalosa, por quê? Porque a nossa cultura privilegia o relativismo. Não existe bem ou mal, não existe certo ou errado, tudo depende da situação, não tem valores absolutos. Isto é o relativismo, não tem valores absolutos. Ou seja, tudo depende da situação, tudo depende do momento, tudo depende da cultura, não existe valores absolutos. Aqui Salomão não está dizendo isso. Salomão está dizendo, existe o correto, existe o errado, existe o direito, existe o esquerdo, certo? Também na nossa cultura há muito sobre pragmatismo, na cultura do mundo, debaixo do sol, pragmatismo. O pragmatismo também anula o certo e o errado. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é uma certa visão de mundo que privilegia aquilo que dá certo, aquilo que dá resultados. Então, digamos assim, nós no conselho da igreja resolvemos que criamos uma meta, que devemos triplicar o número de membros em 2 meses. Uma meta ousada. Para isso, vamos pregar a palavra. Não.
Vamos ser pragmáticos. O pastor agora vai trazer uma palavra de autoajuda, vai ser assim, mais... Vamos contratar músicos profissionais que vão fazer assim um louvor bem emocionado. Vamos fazer assim coisas que vão agradar as pessoas. Isso é pragmático. Você afasta. Exato. Vamos fazer coisas. Vamos montar aqui uma meta de fazer coisas que vão atrair pessoas. Vamos dizer aqui que vamos fazer curas, cultos de cura, cultos de bênção financeira. As pessoas vão sair daqui e prontas para serem ricas. Vamos fazer uma série de coisas que vão ser pragmáticas. Nosso objetivo vai ser alcançado, vai dar certo. Nosso objetivo de triplicar os membros em 2 meses vai ser alcançado. Mas nós não vamos nos importar com aquilo que é certo ou errado, tá? Com a verdade bíblica. Nós não vamos nos importar com isso. Vamos nos importar com a nossa meta, que ela dê certo. Muito bem. Então, veja que digamos assim, esse símbolo do direito, do direito ser exaltado, do direito ser um lugar bom, um lugar do bem, ele está expresso, digamos assim, como símbolo em outras passagens bíblicas. Então, ali, 1 Pedro, depois de ir para o céu, Jesus, no caso, está à destra de Deus, com esse lugar honroso, destra, certo? Se Pedro diz que Jesus está à destra de Deus, ou seja, que ele está nesse lugar honroso, alguém está num lugar ruim, certo? Alguém não está sendo exaltado. Depois, exaltado, pois, à destra de Deus, em Atos também. Então, esse símbolo da direita, como o lado bom, ele vai aparecer em outros momentos. E expressa essa ideia, que existe um bem e existe o mal, tá? Então, direita, destra, estar em um lugar bom, ter posições justas, praticar o bem, ter boa reputação, isto é estar à direita, certo? Estar à direita nesse caso. Estar à esquerda, à sinistra, né? Ter prazer na corrupção, certo? Querer a corrupção, almejar a corrupção, almejar o pecado, apoiarem a injustiça, praticar o mal, ter má reputação. Então, digamos que nós, como cristãos reformados, nós, digamos assim, temos isto claramente, que existem valores absolutos, que existe o bem e o mal. Nós não somos relativistas, né? É bastante comum hoje, né? Os irmãos que podem, assim, eu não acompanho muito, mas aqueles que gostam de assistir séries, nós podemos aí imaginar uma série de seriados onde o bandido, digamos assim, que seria o mal, ele assume características boas que fazem o telespectador até torcer por ele, ser assim, querer que a maldade dele prevaleça, acaba torcendo, e a polícia, né, os policiais aqui, né, serem, no seriado, mostrados como o lado ruim, né, opressor, malvado e tal, né, e fazendo que nós torçamos contra os policiais. O jornalismo faz bastante isso também, né, não só seriados. Né? Então, inverte as coisas, relativiza tudo, né? Vamos lá. Então, o que Salomão está nos dizendo? O que me faz ser sábio ou tolo? O que me faz estar à direita ou estar à esquerda? O que me faz tender ao bem ou tender ao mal? Depende da disposição do meu coração.
depende daquilo que controla o cerne da minha vida. Então, aquilo que muitas vezes o pastor aqui na carta de Gálatas falou muitas vezes: olha, nós somos salvos, necessitamos apenas dos sacrifícios de Jesus Cristo, de crer no sacrifício de Jesus para sermos salvos, mas isso vai nos dispor a praticar maldades? Não, não. Isso nos liberta para a prática das maldades, de pecados? Não. Se temos isso no nosso ser, se esse é o cerne do nosso coração, nós temos que tender às boas obras. Mas não que essas boas obras vão nos salvar em si, certo? Digamos assim, uma disposição. O sábio se inclina para o lado direito, ele se inclina. Não que nós não vamos realizar maus atos, vamos realizar também, mas nós estamos mais inclinados para o bem. Esta, digamos assim, acredito eu, a mensagem aqui. O versículo 3. Aqui, Salomão diz: quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Ou seja, veja, essa imagem do caminho, tá? Do caminho, de termos um caminho, tá? De termos uma caminhada, certo? É a mesma imagem, digamos assim, que nós tratamos aqui do peregrino, que o pastor também nos trouxe, do peregrino, de estar fazendo uma caminhada, né? Esse símbolo da caminhada, ele, digamos assim, exemplifica bem estes dois lados aqui, do que se inclina para o lado direito e o que se inclina para o lado esquerdo, o bem e o mal. É como se nós chegássemos numa encruzilhada e tivesse duas setas, uma seta para a direita, uma seta para a esquerda, e nós seguimos na seta esquerda ou seguimos na seta da direita. Então, o que Salomão está dizendo aqui para nós, que o tolo vai escolher esse caminho errado, esse caminho que leva ao mal, e que é possível nós percebermos que aquilo está caminhando para o mal. Tá? É possível. Nós percebemos isso. Né? Nós percebemos. Olha ali, nós olhamos para o José Fábio, sabemos que ele caminha para um lado, nós percebemos isso. Nós podemos olhar para um colega de trabalho, digamos assim, abstrato, vendo o que ele nos fala, o que ele nos conta, o que ele fala da sua vida, do que fez, do que faz, do que pretende fazer, nós podemos observar aquilo e pensar: nossa, ele está indo por um caminho que não é bom. Nós podemos observar, talvez, um pai com seus filhos na rua, né? Nós estamos no mercado e vemos lá ações de um pai com seu filho, e pensar: nossa, esse pai, sem o conhecer, sem saber, mas só vendo uma cena, já podemos imaginar: olha, esse pai está criando mal esse filho. Quantas vezes nós... né? Então é isso que Salomão está dizendo. Quando o tolo vai pelo caminho, falta o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto, que não é sábio, que é tolo. Tá? Então nós vemos isso na vida das outras pessoas, podemos perceber isso, que a pessoa está indo para um caminho que não vai ser bom. Tá? Então, aqui, Jesus em João diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus utiliza deste mesmo símbolo, caminho, para mostrar o seguinte: existe um caminho, existe uma caminhada que leva ao bem, que leva à salvação,
que leva à vida, que leva à verdade. O outro caminho não. O outro caminho não vai te levar a isso. Tá? Então, é fácil apontar os problemas e os defeitos dos outros. Olhar e perceber que andam em caminhos equivocados. É fácil, né? Como eu dei alguns exemplos. Acho que todos aqui nós experimentamos isso. Observamos e no nosso íntimo achamos que aquilo que outra pessoa faz está errado. Então, a tolice de alguém é visível para todos. Mas será que os tolos conseguem perceber a própria tolice? Essa é uma questão que eu imaginei, né? Aí parece que não, né? Parece que não. Quem sabe? Senão ele não. Exatamente, senão ele não. Parece que ao próprio tolo, a sua tolice não é tão perceptível, né? A Carmen, volta e meia, me chama a atenção de alguma tolice que eu cometo, né? Que para mim parecia natural. Nossa, né? Aqui em Mateus, então, no Evangelho de Mateus, eu destaquei um versículo que mais ou menos demonstra isso, né? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Aí Jesus falando, né? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, um cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Né? Então, é mais ou menos assim essa ideia que estamos trabalhando aqui. Nós vemos ali o cisco no olho do irmão. Conseguimos ver que o irmão está com problema, ou a pessoa está com problema, o olho ali, o cisco no olho. Mas Jesus está nos alertando, olha, você vê o cisco que está no olho dele, mas não vê que no teu próprio tem uma trave. Então, assim, aí é necessário, realmente. Às vezes eu não observo isso. Aí a Carmen me chama a atenção. Ó, Rodrigo, isso aí está errado, certo? Por isso que é bom. Por isso que é bom não caminhar sozinho, né? Por isso que é bom não caminhar sozinho e ter alguém do teu lado, né, que vai te apontar aí os... Exatamente, porque se a gente caminhar sozinho, né, se tem algum irmão assim, imaginando, eu vou ser crente, mas desengrejado. Eu vou ser crente sem igreja, não vou caminhar com ninguém, vou caminhar sozinho mesmo, tá? Esse irmão não vai ter alguém do seu lado caminhando junto para lhe mostrar os problemas, para lhe mostrar os erros, para lhe mostrar as falhas, para aprender com os outros. Não vai ter essa pessoa. Ele vai estar sozinho, vai estar caminhando sozinho. Então, aqui no caso, como é bom, né? Como é bom ter alguém que caminhe com nós, que esteja na mesma caminhada que nós, buscando a salvação, buscando a santificação, né? E que possa nos alertar, né, para aquilo que estamos fazendo de errado e não estamos percebendo. Então nos três primeiros versículos, nós vimos então que Salomão está então dando conselhos, usando essa questão da esquerda e da direita, do caminho, da mosca e o perfume, mostrando a nós as questões do bem e do mal. Agora, no versículo 4 a 7, é como se Salomão aqui mudasse de foco, tá? E agora ele vai nos dar conselhos sobre como devemos lidar com as autoridades. Então,
Em 1 Timóteo, nós encontramos a seguinte mensagem, escrita por Paulo. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Opa, sumiu. Ah, tá. Mas de poder, de amor e de moderação. Tá? Então, quando nós muitas vezes falamos que devemos obedecer às autoridades, devemos orar pelas autoridades, pode parecer para aquele que está debaixo do sol que o cristão é como se fosse um covarde. Ele não quer se rebelar contra nenhuma autoridade. Ele não quer se, digamos assim, mudar as coisas, como se fosse um covarde. Mas Paulo deixa bem claro isso. Isso não é espírito de covardia. Isso não é. Mas de poder, de amor e de moderação. Certo? De sabedoria. Né? É diferente você ser um incendiário. Parece que a pessoa é muito corajosa. Você quer botar fogo em tudo, quer destruir as coisas, quer destruir tudo. Não. Certo? Nós temos que ter prudência, temos que ter moderação, amor. Então, é relativamente a isto que Salomão também está dizendo. Vamos olhar aqui os versículos 4 a 7. Levantando-se contra ti, primeiro é o 4 aqui. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Veja, olha, Salomão não está dizendo exatamente por que a indignação da autoridade vai se levantar contra ti. Pode ser que ele tenha acordado num dia mau, pode ser vários motivos. Ou pode ser também que o fato de você seguir um caminho, certo? Vai levantar contra ti a indignação de outras pessoas. Né? Quantas vezes nós não sentimos essa injustiça? Né? Não fizemos nada de errado, estamos fazendo o certo, estamos procurando fazer o certo, mas o fazer o certo faz com que pessoas se indignem. Certo? É como está lá o José Fábio trabalhando, digamos que o José Fábio seja alguém que está trabalhando corretamente numa empresa, está lá corretamente, trabalhando, e os seus colegas começam a olhar para ele de maus olhos. Puxa, esse José Fábio está realizando o trabalho muito, muito bem, o que está deixando visível que eu estou fazendo meia boca. E aí vamos fazer uma maledicência com o nosso patrão a respeito de José Fábio. Vamos lá falar mal do José Fábio para o patrão, e o patrão se ira contra o José Fábio. Certo? Ou seja, o que Salomão está dizendo? Se indignou o governador, se indignou a autoridade sobre você, não saia correndo, não se desespere, não fique angustiado, certo? Porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Mantenha a calma. Realmente, como isso é difícil, né? Manter a calma quando a gente está sendo injustiçado, né? Como isso é complicado, né? Nós, assim, eu e a Carmen já passamos por situações onde, mesmo sabendo que estávamos no caminho correto, estávamos enfrentando injustiças. E como aquilo nos abalava, nós não conseguimos ter um ânimo sereno naqueles momentos. Quem sabe, se isso acontecer, nós consigamos ter um ânimo. Mas nós não tivemos ânimo sereno. Nós ficamos bastante angustiados por sofrermos algumas injustiças. As coisas passaram, realmente passou, Deus nos ajudou, mas o nosso ânimo não foi sereno naquele momento.
tá? Agora sim, mas também não estamos assim passando, claro, estamos passando a igreja está passando assim por momentos difíceis e tal, né? Também, né? A igreja está passando, não é, digamos assim, uma acusação injusta, mas estamos passando por doenças, estamos passando por dificuldades, estamos passando, se despedindo de irmãos queridos que foram. Não é a mesma, não é, digamos assim, uma injustiça. Nós não sabemos que não é uma injustiça da parte de Deus. Sabemos disso. Mas o princípio certo? O nosso ânimo está sereno. Claro, nos entristecemos, mas seguimos em frente, né? Seguimos em frente, seguimos caminhando, né? Então, que Salomão está nos dizendo? O povo de Deus não deve temer as acusações das autoridades. Isso não é covardia. Não é covardia. Veja que nós não precisamos temer as acusações, certo? Que irão se levantar contra nós. Mais dia menos dia, seremos acusados de alguma coisa. Podemos ser acusados. O próprio Evangelho nos alerta isso, certo? Qual o exemplo maior de injustiça do que, senão, a própria crucificação de Jesus? Exato. Só a vida, o apóstolo Paulo foi preso, foi perseguido, morreu decapitado. Qual a acusação contra? Que mal ele cometeu contra os outros? Né? Que mal, né? Então, que mal tão grande para ter uma morte assim? Como os nossos apóstolos foram todos martirizados? Então provavelmente, nós vemos em Atos os irmãos da igreja primitiva serem acusados, serem perseguidos. E aqui nós temos também como eles não mantiveram o ânimo sereno. Nós temos esse exemplo, né? Que eles mantiveram esse ânimo sereno. Aí, sim, muito bem. Então, eu vi agora também, desculpa, que acho que não vai dar tempo de trabalhar o capítulo todo. Vamos continuar nas próximas semanas, tá? Já fazendo a propaganda para todos estarem aqui semana que vem. Mas, enquanto as crianças não sobem, tem mais alguns minutinhos, né? Tem. Então, tá. Vamos tentar vencer pelo menos até o versículo 7, então. Então, o povo de Deus não deve temer as acusações das autoridades. E aqui, olha só, as perseguições precisam ser respondidas com serenidade e domínio próprio. Realmente, é o que nos ensina a palavra, é o que nos ensina o Evangelho, mas teremos que sempre pensar nisso, trabalhar esse nosso ânimo. E aqui o Salomão vai dizer o seguinte: ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. Aqui é um erro do governador. Opa. Oi. Certo, fica para a próxima, então, para estarmos todos aqui. Então, espero que a lição passou, para mim, passou bastante rápida. Espero que os irmãos não tenham ficado assim, pensando assim, puxa, Rodrigo não acaba logo. Espero. Não sei exatamente. Então, ficamos aqui no nosso versículo chave, o primeiro, então. O capítulo 10, versículo 1. Tá? Então, isso. Falei errado. Capítulo 10, versículo 1. Então, muito obrigado aos irmãos que acompanharam. Quem está em casa também. Agradeço, em nome de Jesus.